Olá, paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao nosso canal, Irmãos Unidos por um Propósito. Estamos no propósito aqui da leitura bíblica em 90 dias e hoje está sendo o nosso 9º dia, certo? E vamos ler Levítico do capítulo 7 ao 18. Amém? Vamos pedir ao Senhor para abrir o nosso entendimento e nos dar sabedoria, para conhecer e entender mais a palavra de Deus. Deus, em nome de Jesus, entra, Pai, em nossa mente, faz com que seja a mente de Cristo, Pai, nos dando sabedoria e entendimento para entender o que o Senhor quer falar conosco através da Tua palavra. Amém. Levítico 7. Estas são as leis que regulamentam o ritual do sacrifício para tirar as culpas das pessoas, que é a oferta santíssima. O animal dedicado à oferta pela culpa será imolado no local onde são sacrificados holocaustos, e seu sangue será derramado nos lados do altar. Toda a gordura do animal será queimada em sacrifício a Deus. Serão queimados também a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, os 2 rins, a gordura que os cobre e a melhor parte do fígado. O sacerdote queimará tudo isso no altar como oferta de alimento a Deus, o Senhor. Esta é a oferta de reparação. E todo homem que seja de uma família de sacerdotes poderá comer dela. Todavia, deverá ser comido em local santo, pois é uma oferta santíssima. Essa mesma regulamentação aplica-se tanto à oferta pelo pecado quanto à oferta pela culpa. A carne pertence ao sacerdote que faz propiciação pela culpa. O sacerdote que ofereceu um holocausto por alguém pode ficar com todo o couro do animal. Todas as ofertas de cereais assadas em forno ou cozidas em uma panela ou ainda preparadas numa assadeira pertencerão ao sacerdote que as tiver oferecido. Toda oblação amassada com azeite ou seca pertencerá igualmente aos descendentes de Arão. Este é o ritual do sacrifício de paz, a comunhão que se oferecerá ao Senhor. Se alguém o realizar por gratidão, então, juntos com sua oferta de louvor, terá de oferecer bolos sem fermento e amassados com azeite, pães finos sem fermento e untados com azeite, e bolos preparados com a melhor farinha, bem amassados e misturados com azeite. Portanto, se ajuntará essa oferenda aos bolos e pão fermentado e ao sacrifício de comunhão com louvor. De cada oferta trará uma contribuição ao Senhor, que será entregue ao sacerdote, que asperge o sangue das ofertas de comunhão. Toda a carne de animal deverá ser comida no mesmo dia em que for oferecida em louvor ao sacrifício. Não poderá sobrar nada para o dia seguinte. Se, entretanto, o animal for oferecido como sacrifício votivo, como resultado de um voto ou expressão de uma oferta voluntária, a carne poderá ser comida no mesmo dia em que for sacrificada, bem como no dia seguinte. Contudo, queimar-se-á no fogo no 3º dia todo o que restar da carne desse animal. Se ao 3º dia se comer a carne oferecida em sacrifício de comunhão, aquele que a oferecer não será aceito. Não lhe será atribuído o sacrifício, pois a carne estragada e a pessoa que dela comer levará o peso da sua falta. A carne que tocar qualquer coisa impura não poderá ser comida, será lançada ao fogo. Todo aquele que estiver puro poderá comer da carne, mas se alguém se encontrar em estado de impureza e comer da carne de um sacrifício de paz e comunhão oferecida ao Eterno Senhor, terá sua alma banida no meio do seu povo. Se alguém tocar uma impureza qualquer de ser humano, de animal ou qualquer réptil ou coisa imunda, e comer em seguida a carne de um sacrifício de paz e comunhão que pertence ao Eterno Senhor, aquela alma será também banida no meio do seu povo.
E disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e ordena-lhe: Não comereis gordura de boi, de carneiro ou de cabra. A gordura do animal morto e dilacerado poderá servir para qualquer uso, entretanto, de maneira alguma o comereis. Todo aquele que comer a gordura de animal do qual se faz uma oferta queimada ao Senhor, tal será eliminado do meio do seu povo, onde quer que habiteis. Não comereis sangue, quer se trate de ave ou de galo. Todo aquele que comer qualquer sangue será expulso do meio do seu povo. Então o Senhor falou a Moisés e disse: Fala aos filhos de Israel e ordena-lhes: quem oferecer um sacrifício pacífico e de comunhão ao Senhor terá de dedicar parte dele ao Senhor. Com suas próprias mãos trará ao Senhor as ofertas preparadas no fogo, trará gordura juntamente com o peito e o moverá na presença do Senhor, como gesto ritual de apresentação. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertence a Arão e seus descendentes, como tributo dos vossos sacrifícios pacíficos. De comunhão daria ao sacerdote a coxa direita. Essa coxa direita será a parte do descendente de Arão, que tiver oferecido o sangue e a gordura do sacrifício de comunhão. Porque, de fato, eu tomo dos filhos de Israel de seus sacrifícios de paz e comunhão, o peito a ser oferecido e a coxa do tributo. Dou-os a Arão, o sacerdote e seus filhos. É uma lei perpétua para todos os descendentes de Israel. Essa é a parte das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, destinadas a Arão e seus filhos, no dia em que forem apresentados para servir ao Senhor como sacerdotes. Foi isso que o Senhor ordenou aos filhos de Israel, que eles dessem no dia da sua unção a lei perpétua para todos os seus descendentes. Esse é o sinal referente ao holocausto, a oblação, o sacrifício para expiação do pecado, as ofertas de reparação e para tirar a culpa, as ofertas pela ordenação dos sacerdotes e a oferta de paz e comunhão. O Senhor entregou, pois, essas leis a Moisés no monte Sinai, no deserto, na ocasião em que Moisés mandou que o povo de Israel oferecesse seus sacrifícios ao Eterno, o Senhor. E o Senhor falou a Moisés e lhe ordenou: Toma Arão e seus filhos as vestimentas sacerdotais, o bálsamo especial da unção, o novilho do sacrifício pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto cheio de pães ázimos, sem fermento. E manda que o povo todo se reúna em frente à tenda do encontro. Fez Moisés como o Senhor orientou. A toda a comunidade se reuniu à entrada da tenda do encontro. Disse-lhes Moisés: Eis que o Senhor mandou que se faça. E levou Arão e seus filhos à frente e mandou que se faça. E levou Arão e seus filhos à frente e mandou os banharem-se com água. Pôs a túnica de Arão, colocou-lhe o cinto e o manto e pôs sobre ele o colete sacerdotal. Depois a ele prendeu o manto sacerdotal em volta da cintura com faixa de obra esmerada. Levítico 8:8. Depois colocou-lhe o peitoral, no qual pôs também o urim e o tumim. E lhe pôs a mitra, o turbante na cabeça, e na parte da frente da mitra colocou a placa de ouro, como coroa sagrada em sinal de ordenação de Arão como sacerdote. Tudo isso Moisés fez de acordo com a vontade expressa do Senhor. Moisés tomou então o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele e os consagrou. Fez 7 aspersões sobre o altar e ungiu a fim de os consagrar, o altar e seus utensílios, a bacia e sua base. Depois derramou o bálsamo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu a fim de o consagrar. Em seguida mandou os filhos de Arão aproximarem-se, revestiu-os com túnicas, cingiu-os com os cinturões e colocou-lhes as mitras sobre a cabeça.
e tudo conforme o Senhor havia orientado. Depois mandou trazer o novilho do sacrifício pelo pecado. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do novilho. Moisés sacrificou o novilho e com os dedos depositou um pouco de sangue sobre todas as pontas de forma de chifre do altar, a fim de purificá-los. Em seguida, derramou o restante de sangue na base do altar e assim consagrou, cumprindo com isso o rito de expiação. Tomou ainda toda a gordura que envolve as vísceras, a massa gordurosa que sai do fígado e dos rins, e toda a gordura deles, e os queimou sobre o altar. Quanto ao couro do novilho, a sua carne e os seus excrementos, queimou-os fora do acampamento, segundo tudo quanto ordenara o Senhor a Moisés. Mandou então trazer o carneiro do holocausto. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou, e fez correr sangue sobre o altar em redor. Em seguida, esquartejou o carneiro e queimou a cabeça, os quartos e toda a gordura. Lavou com água as vísceras e as patas e queimou. No altar, todo o carneiro foi um holocausto de perfume de agradável fragrância, uma oferta queimada ao Senhor, conforme havia o Senhor orientado a Moisés. Mandou então trazer o segundo carneiro, o carneiro do sacrifício de ordenação. E Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés sacrificou o carneiro e pôs um pouco de sangue na ponta das orelhas direita de Arão, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Moisés também mandou que os filhos de Arão se aproximassem, e sobre cada um depositou um pouco de sangue de sacrifício na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, e derramou o restante do sangue dos lados do altar. Tomou a gordura, a cauda gorda do animal, toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e dos rins, e a gordura que os cobre as coxas direita. Então, do cesto dos pães asmos sem fermento que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, um bolo de pão azeitado e uma fogaça que juntou as gorduras e a coxa direita. Colocou tudo nas mãos de Arão e de seus filhos, e fez gesto de apresentação diante do Senhor. Depois Moisés pegou-os de volta às mãos dele e queimou tudo no altar, em cima do holocausto, como oferta de ordenação preparada no fogo, de cheiro agradável ao Senhor. Moisés também tomou o peito, que era sua própria porção de carneiro, da ordenação, e o moveu diante do Senhor, como gesto característico do ritual de apresentação, exatamente como o Senhor havia orientado. Em seguida, pegou Moisés do bálsamo da unção e do sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre Arão e suas vestimentas sacerdotais, assim como sobre seus filhos e as vestes dele. Com isso, consagrou Arão e suas roupas sacerdotais, assim como seus filhos e as vestes dele. Disse então Moisés a Arão e a seus filhos: Cozei a carne na entrada da tenda do encontro, ali a comereis, com pão que está no cesto do sacrifício da ordenação, conforme me foi ordenado. Arão e seus filhos o comerão. O que restar da carne e do pão, vós o queimareis. Durante 7 dias não deixareis a entrada da tenda do encontro, até que cumpra o tempo da vossa ordenação ao sacerdócio. O Senhor ordenou proceder como se fez hoje, a fim de realizar por vós o rito da expiação. E durante 7 dias, dia e noite, permanecereis à entrada da tenda do encontro, observando o ritual do Senhor, para que não morrais, pois esta é a ordem que recebi. Arão e seus filhos cumpriram tudo que o Senhor ordenara, por intermédio de Moisés. Levítico capítulo 9. Passaram, pois, os 7 dias da ordenação sacerdotal, e no 8º dia Moisés convocou Arão e seus filhos e todas as autoridades do povo de Israel, e disse a Arão: Toma o bezerro para o sacrifício pelo pecado e o carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Em seguida dirás aos filhos de Israel: Tomai um bode para sacrifício pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, os 2 de 1 ano, e sem qualquer defeito para holocausto, e mais um bovino e um carneiro para
serem sacrificados como oferta de paz. Oferecei os sacrifícios desses animais juntamente com a oferta de cereais misturadas com azeite. Fazei tudo conforme vos oriento, pois hoje, com toda certeza, o Senhor vos aparecerá. Sendo assim, trouxeram diante da tenda do encontro tudo o que Moisés ordenara, e toda a comunidade aproximou-se e permaneceu de pé diante do Senhor. Então Moisés falou ao povo: Isto é o que o Senhor vos ordenou que fizesses, para que sua glória vos apareça. E voltando-se para Arão, orientou a Moisés: Aproxima-te do altar, oferece o sacrifício pelo pecado e teu holocausto, e cumpre assim um rito de expiação por ti e por tua família. Apresenta então a oferta do povo e faz por ele o ritual de propiciação, de acordo com as instruções do Senhor. Arão aproximou-se do altar e molou o bezerro do sacrifício por seu próprio. Em seguida, os filhos de Arão apresentaram-lhe o sangue. Arão molhou o dedo e aplicou sobre as pontas em forma de chifres do altar e derramou o restante sangue na base do altar. A gordura do sacrifício pelo pecado, os rins e a massa da gordura que sai do fígado, queimou-os no altar, conforme o Senhor ordenara a Moisés. A carne e o couro queimou-os fora do acampamento. Depois imolou o holocausto, cujo sangue os filhos de Arão lhes apresentaram. Ele derramou sobre o altar em redor. Também lhe entregaram a cabeça e as outras partes do animal, e ele as queimou no altar. Então levou os miúdos e as pernas do carneiro e queimou-os também em cima do restante da oferta queimada. Em seguida, Arão apresentou as ofertas do povo, pegou primeiro o bode do sacrifício para tirar o pecado do povo, matou e ofereceu a Deus como tinha feito com a oferta para tirar o próprio pecado. Em seguida, pegou o animal que ia ser morto para a oferta, que é completamente queimado, e ofereceu a Deus, exatamente conforme mandava a lei. Depois, solicitou que apresentasse a oblação, a oferta de cereais. Tomou um punhado que queimou no altar, além do holocausto da manhã. Por fim, imolou o bovino e o carneiro em sacrifício de comunhão pelo povo. Os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, e ele o derramou sobre o altar em redor. Eles lhes apresentaram também a gordura dos dois animais, a cauda gorda, a gordura que cobre os miúdos, os rins e a melhor parte dos fígados. E Arão colocou tudo isso em cima do peito dos animais e levou ao altar. Queimou a gordura do altar. Então Arão tomou o peito e a coxa direita de cada animal e fez o gesto característico do mover de apresentação da oferta diante do Senhor, exatamente conforme Moisés o havia orientado. Depois de oferecer todos esses sacrifícios, Arão estendeu as mãos sobre o povo e o abençoou, e então desceu os degraus do altar. Arão e Moisés entraram na tenda do encontro, e quando saíram para abençoar o povo, eis que a glória do Senhor surgiu diante de todo o povo reunido. De repente, uma chama poderosa fulgurou na parte do Senhor e devorou o holocausto e as gorduras que estavam sobre o altar. Diante disso, contemplava atônitos todo o povo, que soltou brados de júbilo e louvor, e todos prostraram-se com a face por terra. Levítico capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus, o Senhor, como oferta. E o apresentaram a Deus, o Senhor, como oferta. Contudo, não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele não aceitou a oferta deles. De repente partiu diante do Senhor uma labareda que os aniquilou, e pereceram ali mesmo, onde Deus estava. Disse então Moisés a Arão: Foi isso que o Senhor declarou quando disse: Aqueles que se aproximam de mim devem honrar a minha santidade, e diante de todo o povo demonstra a minha glória. Arão, contudo, guardou silêncio. Então Moisés convocou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e ordenou-lhes: Aproximai-vos e tirai vossos parentes de frente do santuário, e levai-os para fora do acampamento. Eles aproximaram-se e os puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, de acordo com as ordens de Moisés.
Disse Moisés a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: Não desgrenheis os vossos cabelos, e não rasgueis as vossas vestes em sinal de luto, para que não morrais também. E a ira do Senhor se levante contra toda a comunidade. Contudo, vossos parentes e teve o povo de Israel poderão prantear por aqueles que o Senhor destruiu, por meio do fogo. Não deixeis a entrada da tenda do encontro, para que não morrais. E visto que foste ordenados com bálsamo sagrado da unção, e eles fizeram tudo conforme Moisés lhe ordenara. Depois o Senhor falou a Arão e orientou: Quando vierdes à tenda do encontro, tu e teus filhos contigo, não bebais vinho, nem bebida fermentada. Isso para que não morrais. Essa é uma lei perpétua para todos os vossos descendentes. Levítico 10:10. Isso sempre que tiverdes de separar o sagrado e o profano, o impuro e o puro. E quando ensinardes aos filhos de Israel todos os preceitos que o Senhor estabeleceu para vós por intermédio de Moisés. 12. Moisés disse a Arão e a seus filhos, sobreviventes Eleazar e Itamar: Tomai a oblação, a oferta do cereal que sobrou das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, e comei-a, sem fermento, junto ao altar, porquanto é santíssima. Comê-la-ás no lugar sagrado, é a parte estabelecida para ti e para teus filhos, das ofertas queimadas ao Senhor. Assim, pois, me foi ordenado: o peito ritualmente movido e a coxa ofertada. Tu, teus filhos e tuas filhas contigo, podereis comer num lugar cerimonialmente puro. Essa porção foi concedida a ti e a teus filhos como parte das ofertas da comunhão dos filhos de Israel. A coxa de tributo e o peito de apresentação, que acompanham as gorduras queimadas, te pertencem, a ti e a teus filhos contigo, depois de terem sido oferecidos em gesto ritual de apresentação diante do Senhor. Isso em vista da lei perpétua, conforme ordenou o Senhor. Depois Moisés inquiriu diligentemente por toda parte sobre o bode da oferta pelo pecado e descobriu que já fora queimado. Ao saber disso, irritou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos que ficaram vivos, e interrogou: Por que não comeste a carne da oferta pelo pecado do lugar santo? É coisa santíssima que vos foi concedido para remover a culpa da comunidade, fazendo sobre ela o rito da expiação diante do Senhor, visto que o sangue dela não foi levado para o interior do santuário. Ali devieis comer a carne conforme ordenei. Então Arão ponderou a Moisés: Eis que eles ofereceram hoje seu sacrifício pelo pecado e seu holocausto diante do Senhor. Contudo, e essas coisas que se passaram comigo, será que teria agradado ao Senhor se hoje eu tivesse comido a oferta pelo pecado? Moisés ouviu essa explicação e pareceu-lhe razoável. Levítico 11. Então disse o Senhor Deus a Moisés e Arão: Orienta, pois, os filhos de Israel, de todos os animais que vivem na terra, estes são os que podeis comer. Todo animal que tem casco fendido e dividido em duas unhas, e que rumina. São os seguintes espécies, das quais não podereis vos alimentar, dentre aqueles que ruminam, ou mesmo que têm casco dividido. Tereis, portanto, como impuro o camelo, porque, embora sendo ruminante, não tem um casco fendido. Tereis como impuro o coelho, porque, embora sendo ruminante, não tem um casco fendido. Tereis como impura a lebre, porque, embora sendo ruminante, não tem casco fendido. Tereis como impuro o porco, porque apesar de ter o casco fendido, partido em duas unhas, não rumina. Não comereis a carne deles, nem tocareis seu cadáver, e vós os tereis como impuros. Dentre tudo aquilo que vive na água, podereis comer o seguinte: tudo o que tem barbatanas e escamas, e vive na água dos mares e dos rios, podereis comer. Contudo, todos os animais que não têm barbatanas e escamas nos mares e nos rios, todos os animaizinhos que infestam as águas e todos os seres viventes que nela se encontram, vós os tereis como.
serão para vós imundos, não comereis sua carne de modo algum, e abominareis seus cadáveres. Tudo o que vive na água, sem ter barbatana e escamas, será para vós imundo. Dentre as aves tereis por imundos, e não comereis delas, pois são impuras. As seguintes: as águias, os urubus, as águias marinhas, os açores, os falcões, qualquer espécie de corvo, as corujas, as gaivotas, os avestruzes e qualquer espécie de gavião, os mochos, os corvos marinhos, as ibis, as gralhas, os pelicanos, os abutres, as cegonhas, as garças, as polpas e também qualquer espécie de morcego. É também impuro todo inseto que anda e que voa, mas podereis vos alimentar dos insetos que têm pernas que saltam. Podereis comer, portanto, toda espécie de gafanhotos e grilos, mas todos os outros insetos que enxameiam, que têm asas e se movem pelo chão, com 4 pés, vós os tereis como imundos, e proibidos a vossa alimentação. Contrarieis a impureza deles, todo aquele que tocar seu cadáver ficará igualmente imundo até a tarde. Todo aquele que transportar seu cadáver deverá lavar suas vestes e ficará impuro até o pôr do sol. Quanto aos animais que têm casco, porém não divididos e que não ruminam, vós os considereis impuros. Todo aquele que o tocar ficará imundo. Todos os animais de 4 patas que caminham sobre a planta dos pés serão para vós impuros. Todo aquele que tocar seu cadáver ficará igualmente impuro até a tarde. E todo aquele que transportar seu cadáver deverá lavar as vestes e ficará impuro até o pôr do sol. Esses animais são considerados impuros para vós. Dentre os animais que se arrastam pelo chão, são os seguintes o que considereis imundo: todas as espécies de ratos, toupeiras, lagartos, grandes, crocodilos, lagartos da areia, lagartos pintados, lagartixas, camaleões. Dentre todos os répteis, esses são aqueles que considereis impuros. Todo aquele que o tocar quando estiverem mortos ficará imundo até o pôr do sol. Todo objeto sobre o qual cair um deles, estando morto, torna-se impuro. Todo utensílio de madeira, veste, couro, saco, enfim, qualquer utensílio será imerso em água e ficará impuro até a tarde. Depois voltará a ficar puro. Toda vasilha de argila na qual for depositado ou cair um deles, ou ainda parte de seus corpos, deverá ser quebrada. Seu conteúdo tornou-se, portanto, absolutamente impuro. Todo alimento que se come será impuro, ainda que seja só umedecido com essa água, e toda bebida que se bebe, qualquer que seja, se tornará impuro, em contato com essa vasilha. Tudo aquilo sobre o qual for depositado, ou cair um de seus cadáveres, ou mesmo parte de seus corpos, será considerado imundo. Forno e estufa serão destruídos, pois tornaram-se igualmente impuros, e serão proibidos para vós. Mas se cair numa fonte ou numa cisterna onde se recolhe água em grande quantidade, ela permanece pura. Entretanto, quem tocar no cadáver ficará também imundo. Se algum dos seus cadáveres cair sobre uma semente qualquer, permanecerá pura. Porém, se o grão foi umedecido com água e um de seus cadáveres cair sobre ele, vós tereis como impuro. Se morrer um dos animais que vos servem de alimento, quem tocar seu cadáver ficará impuro até a tarde. Quem comer da sua carne deverá lavar suas vestes e ficará imundo até a tarde. Quem transportar seu cadáver deverá lavar suas vestes e ficará também impuro até a tarde. É, portanto, proibido comer qualquer animal que se arrasta pelo chão. Esses animais são impuros. Tudo que se arrasta sobre o ventre, quer caminhe sobre patas ou com auxílio de muitos pés. Enfim, todos os animais que se movem rente ao chão vos são proibidos para alimentos, pois são imundos. Não vos torneis vós mesmos imundos,
com todas estas espécies de répteis que andam de rasto. Não vos contamineis em contato com eles, e não sejais contaminados ao vos alimentardes dele. Porquanto eu sou o Senhor, o vosso Deus. Fostes santificados e vos tornastes santos, pois que eu sou santo. Não vos torneis, portanto, impuros, com todos esses animais que rastejam sobre o pó da terra. Sou eu, o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Deus. Sereis, portanto, santos, porque eu sou santo. 11:46. São essas as leis a respeito dos animais das águas, de todos os animais que vivem na água e de todos os animais que se arrastam sobre o pó da terra. Fareis, portanto, a devida separação entre o que é impuro e o que é puro, entre os animais que são próprios para servir de alimento e os que são impróprios. Levítico capítulo 2. Falou o Senhor a Moisés e orientou: fala aos filhos de Israel e instrui-os. Quando uma mulher der à luz um menino, ficará impura durante 7 dias, como ocorre nos períodos da menstruação. No 8º dia, o prepúcio do bebê será circuncidado. Em seguida, por causa da perda de sangue, ela ficará impura por mais 33 dias. Ao longo desse tempo, ela não poderá tocar em nada sagrado, nem poderá comparecer à tenda do encontro, até que se cumpra o tempo da sua purificação. Se der à luz a uma menina, ficará impura durante 2 semanas, como durante a menstruação, e ficará mais 66 dias purificando-se do seu sangue. Quando tiver cumprido o período da sua purificação, quer seja pelo nascimento de um menino ou de uma menina, levará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho e uma rolinha em sacrifício pelo pecado. O sacerdote os oferecerá diante do Senhor, realizará por ela o ritual da propiciação e ela retornará purificada. Todavia, se as suas posses não lhes permitirem oferecer um cordeiro, a mulher levará ao sacerdote 2 rolinhas e 2 pombinhos. Uma das aves será dedicada como holocausto e a outra para oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. Capítulo 13, Levítico. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando alguma pessoa tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele, que possa ser sinal de lepra ou outras graves doenças de pele, deverá ser conduzido ao sacerdote Arão ou a um de seus descendentes, que esteja exercendo o ministério sacerdotal. Esse examinará a enfermidade sobre a pele no lugar afetado e pelo tornou-se esbranquiçado e a ferida tornou-se mais profunda na epiderme. É caso de doença grave e contagiosa. Depois dessa constatação, o sacerdote declarará esse enfermo impuro. Se a mancha sobre a pele for branca, mas a ferida não parecer mais funda que a pele, e sobre ela os pelos não estiverem esbranquiçados, o sacerdote ordenará o isolamento do enfermo, por um período de 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará e, se verificar que a parte afetada não se alterou nem se espalhou pela pele, determinará a manutenção do isolamento por mais 7 dias. No 7º dia, o examinará outra vez. Se verificar que a enfermidade regrediu e não se espalhou pela pele, o sacerdote poderá proclamá-lo puro, pois trata-se apenas de uma espécie de tumor, sem maior gravidade. Então o enfermo deverá simplesmente lavar as roupas que o tiver vestido e o sacerdote o declarar puro. Contudo, com o passar do tempo, se a mancha voltar a espalhar-se pela pele, então o enfermo deverá procurar novamente o sacerdote. Depois de o ter examinado e ter constatado o desenvolvimento do tumor sobre a pele, o sacerdote o declarará impuro. Trata-se de lepra ou doença grave na pele. 13:9. Quando alguém tiver uma doença contagiosa de pele, deve ser conduzido ao sacerdote. Este o examinará. Se observar sobre a pele uma espécie de tumor esbranquiçado e os pelos do lugar afetado tiverem se tornado branco, também, e houver uma ferida aberta no local, então há evidência de um caso crônico
de grave doença contagiosa na pele. Sendo assim, o sacerdote o proclamará impuro. Não o isolará, pois que, sem dúvida, esse enfermo está impuro. Caso a doença se alastre a ponto de cobrir grande parte ou toda a pele da pessoa infectada, na cabeça aos pés, até onde é possível o sacerdote observar. Este examinará e constatar que a lepra ou doença similar tomou a parte do corpo, ou todo o corpo, e a pele tornou-se branca. Ele o proclamará puro. No entanto, quando surgir uma ferida aberta sobre a pele do doente, ele será declarado impuro. O sacerdote examinará outra vez e, se encontrar uma ferida em carne viva, então anunciará que a pessoa está impura, porquanto uma ferida que permanece aberta é sinal de lepra ou outra grave doença contagiosa. Se a ferida em carne viva retroceder e a pele começar a tornar-se branca, a pessoa retornará ao sacerdote. Este examinará e, se a parte afetada tornou-se branca, a pessoa tornou-se pura novamente. E o sacerdote proclamará que está realmente purificado, Se alguém tiver um furúnculo que sarou e no local surgiu uma área inchada e branca, ou mesmo uma mancha avermelhada, a pessoa se apresentará ao sacerdote. Este o examinará. Se verificar um aprofundamento visível da pele e esbranquecimento dos pelos ao redor da ferida, o sacerdote declarará impuro. É tipo de lepra que se manifesta na úlcera cutânea. Se, ao examiná-lo, o sacerdote não constatar pelos brancos nem aprofundamento da pele, mas um embranquecimento da enfermidade, então isolará o enfermo durante 7 dias. Ele será declarado impuro. Se a enfermidade se desenvolver sobre a pele, é um caso de lepra ou outra grave doença contagiosa. Contudo, se a mancha permanecer estacionária sem se estender, é cicatriz de úlcera ou de furúnculo. O sacerdote então poderá declarar essa pessoa pura. Se alguém se queimar e no lugar queimado a ferida tornar-se uma mancha avermelhada ou branca, o sacerdote examinará a mancha e, se os pelos ao lugar tornaram-se brancos e a ferida ficou mais funda que a pele, é lepra ou outra grave doença contagiosa que se desenvolve quando provocada por queimadura. O sacerdote declarará essa pessoa impura. Porém, se o sacerdote notar que os pelos na ferida não estão brancos e que a ferida não está mais funda que a superfície da pele, a sua cor é clara, o sacerdote mandará a pessoa ficar em isolamento durante o período inicial de 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará outra vez. Se a mancha tiver se espalhado, então é lepra ou outra grave doença contagiosa, e o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Entretanto, se a mancha permaneceu estacionária sem se propagar na pele, mas, pelo contrário, tornou-se pálida, nada mais é que o inchaço provocado por queimadura. O sacerdote então proclamará essa pessoa pura, pois é apenas uma cicatriz que a queimadura deixou. Quando um homem ou uma mulher tiver uma enfermidade de pele sobre o couro cabeludo ou no queixo, o sacerdote examinará a pele. Se aparecer que a ferida ficou ainda mais funda que a pele e os cabelos ao redor estiverem amarelados e finos, declarará o enfermo impuro, pois se trata de tinha, isto é, um tipo de lepra da cabeça ou do queixo. Se, ao examinar esse caso de tinha, constatar que não há depressão visível da pele, nem pelo amarelo e ralo, o sacerdote isolará por 7 dias o tinhoso. No 7º dia, examinará a enfermidade e, se constatar que a tinha não se desenvolveu, que o pelo nela não está amarelado, que não há depressão visível da pele, o enfermo rapará a cabeça ou o queixo sem cortar os pelos que estão na parte afetada pela doença. O sacerdote mandará que ele fique em isolamento por mais um período de 7 dias. No 7º dia, examinará novamente a enfermidade e, se constatar que não se desenvolveu sobre a pele da cabeça, que não há depressão visível da pele, o sacerdote proclamará puro o enfermo, que deverá lavar as roupas que estiver vestido e assim estará purificado.
Porém, se depois do ato de purificação a infecção se espalhar, então o sacerdote examinará outra vez o enfermo. Se purificar que, de fato, a doença se espalhou pela cabeça, não é necessário que sejam encontrados cabelos amarelados. É o desenvolvimento da tinha sobre a pele, e o enfermo deverá ser considerado impuro. Contudo, se a tinha parece estacionária e o pelo escuro voltou a crescer nela, é porque a enfermidade está curada. O enfermo está puro e o sacerdote proclamará purificado. Se surgirem manchas sobre a pele de um homem ou de uma mulher, e se essas manchas forem esbranquiçadas, Levítico 13:39. O sacerdote as examinará. Se verificar que essas manchas sobre a pele são de um branco pálido e sem brilho, trata-se apenas de algum tipo de eczema que se desenvolveu sobre a pele. O enfermo é considerado puro. Quando os cabelos de um homem caírem, ele está calvo, todavia puro. Se lhes caírem os cabelos da frente do cabelo, ele está meio calvo, porém puro. Mas se tiver uma ferida avermelhada na parte calva, da frente ou de trás da cabeça, é lepra, ou está grave doença contagiosa. Glória a Deus. O sacerdote examinará o homem, e se constatar na cabeça ou na fronte um tumor branco, rosado ou avermelhado, com as mesmas aparências da lepra da pele, então o homem está leproso e, portanto, impuro. O sacerdote deverá declará-lo impuro, pois este está enfermo de grave doença contagiosa sobre a pele da cabeça. Uma pessoa que sofrer de lepra ou outra grave doença contagiosa da pele deverá vestir roupas rasgadas, deixar os cabelos sem pentear, cobrir o rosto da boca para baixo e anunciar gritando: impuro, impuro. Enquanto durar sua enfermidade, ficará impuro, e estando impuro, deverá morar à parte. Sua habitação será fora do acampamento. Quando em uma veste feita de lã ou de linho aparecer mofo, ou num tecido de linho ou de lã, ou mesmo em um pedaço de couro, ou qualquer objeto feito de couro, surgiu uma mancha esverdeada ou avermelhada, então é mofo e deverá ser apresentado ao sacerdote. O sacerdote examinará o objeto mofado e o colocará durante 7 dias num lugar separado. No 7º dia, se observar que a enfermidade se desenvolveu sobre as roupas, o tecido, a coberta ou qualquer objeto feito de couro é mesmo um tipo de lepra contagiosa. O objeto atacado tornou-se, portanto, impuro. Serão queimados a veste, o tecido, a coberta de lã ou de linho, o objeto de couro, qualquer que seja, sobre o qual arragou-se essa doença, pois quem é o tipo de lepra contagiosa que, neste caso, deve ser destruído pelo fogo. Entretanto, o sacerdote verifica que a enfermidade não se desenvolveu sobre a veste, o tecido, a coberta ou sobre o objeto de couro, qualquer que seja. Então, determinará simplesmente que se lava o objeto atingido e isolará pela segunda vez, durante um período de 7 dias. Após haver lavado o objeto afetado, o sacerdote o examinará outra vez, e se a mancha não tiver alterado a sua cor, ainda que tenha se espalhado o objeto, será considerado impuro. Tu o queimarás totalmente no fogo, quer esse mofo corrosivo tenha atingido um lado, quer o outro lado do objeto. Mas se, ao examinar o sacerdote, verificar que após a lavagem a enfermidade ficou embaçada, então apenas rasgará aquela parte da roupa, do couro ou do tecido. Contudo, se depois desse procedimento o mofo aparecer novamente sobre a veste, o tecido, a coberta ou objeto de couro, qualquer que seja, é porque a enfermidade está ativa. E então queimarás do fogo aquilo que foi por ela atacado: a veste, o tecido, a coberta e qualquer objeto de couro do qual desapareceu a enfermidade. Após a lavagem ficará puro, depois de lavado uma segunda vez. Essa é a lei para o caso da lepra, na veste de lã e de linho, no tecido, na coberta ou no objeto de couro, qualquer que seja, quando se tratar de declará-los puros ou impuros. Levítico 14. Então o Senhor falou a Moisés e disse:
Esta é a lei a ser aplicada às pessoas que sararam da lepra e as outras doenças contagiosas da pele. No dia da sua purificação, a pessoa será conduzida ao sacerdote, e este sairá com ela no acampamento e examinará. Se constatar que a pessoa foi curada, o sacerdote mandará trazer 2 aves puras, um pedaço de madeira de cedro, lã tingida de escarlate e um galho de isopo, e ordenará em seguida que se imole uma árvore em um vaso de argila sobre águas correntes. Tomará a ave viva, a madeira de cedro e a lã escarlate e sopo, e mergulhará tudo, inclusive a ave viva, no sangue da ave imolada sobre a água corrente. Fará então 7 aspersões sobre a pessoa e ser declarada purificada da lepra. E assim que o proclamar pura, deixará que voe para o campo a ave viva. Em seguida, aquele que se purifica deverá lavar as roupas que estiver vestindo, rapar todos os cabelos e pelos e tomar um banho. Então estará puro. Depois retornará ao acampamento, mas deverá ficar 7 dias fora da sua tenda. No 7º dia, rapará todos os pelos novamente, cabelos, barba, sobrancelha, deverá rapar todos os pelos do corpo, depois de ter lavado as suas vestes e de ter banhado com a água, ficará completamente puro. No 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira igualmente sem defeito, e 3 jarros de flor de farinha, e a melhor farinha amassada com óleo. O sacerdote que ministra a purificação colocará o homem ou a mulher a serem purificados juntamente com suas ofertas, à entrada da tenda do encontro, diante do Senhor. Em seguida, tomará um dos cordeiros e oferecerá em sacrifício destinado a tirar as culpas juntamente com a caneca de azeite. Fará com eles o gesto ritual da apresentação diante do Senhor. Imolará o cordeiro no lugar santo, onde se imolam as ofertas de sacrifício pelo pecado. E do holocausto, esta oferta de reparação pertencerá ao sacerdote como sacrifício pelo pecado, pois é oferta santíssima. Tomará o sacerdote do sangue do sacrifício e o porá sobre o lóbulo da orelha daquele que se purifica, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Tomará em seguida a caneca de azeite e derramará um pouco dele sobre a palma da sua mão esquerda. Molhará o dedo da sua mão direita de azeite, que está sobre a palma da mão esquerda, e com o dedo aspergirá 7 vezes perante o Senhor. Em seguida colocará um pouco de bálsamo que lhe resta na palma da mão, um pouco sobre o lóbulo da orelha direita daquele que está passando pelo ritual da purificação, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito, em cima do sangue do sacrifício de reparação. A parte restante do azeite que tem na palma da mão, pô-lo-á sobre a cabeça daquele que se purifica. Assim terá feito sobre ele o rito da propiciação da presença do Senhor. O sacerdote fará o sacrifício pelo pecado e realizará sobre aquele que se purifica o ritual da expiação de sua impureza. Depois disso, imolará o holocausto e oferecerá no altar do holocausto a oblação, a oferta do cereal. Havendo o sacerdote assim procedido sobre este ofertante o rito da propiciação, o poderá declarar puro. Se for pobre e desprovido de recurso suficiente, tomará um só cordeiro, sacrifício de retirar as culpas, e o oferecerá conforme o gesto de apresentação, a fim de realizar pelo ofertante o rito da expiação. Tomará apenas 1/10 de flor de farinha amassado com azeite para a oferta do cereal, e o equivalente a uma caneca de azeite, 2 rolinhas e 2 pombinhos, de acordo com sua possibilidade, dos quais um será destinado ao sacrifício pelo pecado e o outro ao holocausto. No 8º dia, para a purificação, ele ilustrará o sacerdote à entrada da tenda do encontro à presença do Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro do sacrifício de reparação dos pecados e uma caneca de óleo, oferecê-los-á como gesto de apresentação diante do Senhor.
Mais tarde, tendo imolado o cordeiro do sacrifício para tirar as culpas, pegará de seu sangue e os colocará sobre o lóbulo da orelha direita daquele que se purifica, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará óleo na palma da sua mão esquerda, e com este azeite que está na palma da mão esquerda, fará com o seu dedo 7 aspersões diante do Senhor. Pô-lo-á sobre o lóbulo da orelha direita daquele que se purifica, sobre o polegar da sua mão direita, sobre o polegar do seu pé direito, no lugar aonde foi colocado o sangue do sacrifício da reparação. O restante do azeite ele derramará sobre a cabeça do que está sendo purificado, e deste modo, na presença do Senhor, o ofertante receberá o perdão pelos seus pecados. Depois, conforme as posses dessa pessoa, o sacerdote oferecerá as 2 rolinhas ou os 2 pombinhos. Uma das aves será a oferta para tirar pecados e a outra será a oferta que vai ser completamente queimada como holocausto. Assim, na presença do Eterno, o Senhor, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados da pessoa que está sendo purificada. Esta é a lei para a purificação das pessoas que sararam da lepra ou de qualquer outra doença contagiosa da pele. Todavia, não possuem recursos para comprar todos os elementos exigidos pela lei. Então o Senhor orientou Moisés e Arão, dizendo: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos concedo por possessão, e eu ferir de lepra uma casa da terra que possuireis, o seu proprietário avisará o sacerdote e explicará: parece-me que há algo como lepra na casa. O sacerdote ordenará que desocupem a casa antes de vir examinar a enfermidade. Assim, ninguém terá que ser declarado impuro com aquilo que lá se encontra. Depois disso, o sacerdote virá observar a casa, e se logo após o exame constatar nas paredes da casa cavidades esverdeadas ou avermelhadas encravadas na parede, sairá o sacerdote da casa e a porta declarará lacrada por 7 dias. Voltará ao 7º dia, e se após nova análise verificar que a enfermidade se desenvolveu nas paredes da casa, ordenará que se retirem as pedras atacadas pelo mofo e que sejam atiradas fora da cidade em um lugar considerado impuro. Depois fará raspas às paredes internas da casa e se jogará pó raspado em um lugar impuro fora da cidade. Tomar-se-ão outras pedras para substituir as primeiras e outra argamassa para rebocar a casa. Se depois de realizar todo esse trabalho surgir mofo na casa outra vez, o sacerdote examinará se as manchas se tiverem espalhado pelas paredes, é lepra contagiosa e a casa está impura. Sendo assim, a casa deverá ser demolida e as pedras, a madeira e o reboco serão transportados para um lugar impuro fora da cidade. Quem entrar na casa durante os 7 dias em que estiver fechada se tornará igualmente impuro até o pôr do sol. Todo aquele que durante este período precisar pernoitar ou fazer alguma refeição dentro desta casa deverá lavar a roupa que estiver vestindo. Mas se o sacerdote, quando vier examinar a casa depois de rebocada e não encontrar sinal de mofo nas paredes, ele declarará que a casa está pura, visto que a enfermidade está curada. Para o sacrifício pelo pecado da casa, tomará 2 aves, madeira de cedro, lã escarlate e sopo. Matará uma das aves em cima de um pote de barro cheio de água limpa, tirada de uma fonte. Em seguida, tomará a madeira de cedro e o sopo, a lã escarlate e outra ave que ainda vive, e os mergulhará no sangue da ave imolada e na água corrente. Fará 7 aspersões sobre a casa. Desta maneira, ele purificará a casa com o sangue da ave sacrificada, água fresca e ave viva, o pedaço de madeira do cetro de sopo e a lã tingida de vermelho escarlate. Em seguida, levará a ave viva para fora da cidade e a libertará no campo. Assim, o sacerdote realizará a cerimônia de purificação e a casa se tornará novamente pura. Essa é a lei referente a todo tipo de lepra e sarna, de mofo nas roupas de uma pessoa ou nas dependências de uma casa. E quanto
aos inchaços, erupções cutâneas ou manchas brilhantes, a fim de se determinar quando um ser vivo ou objeto pode ser considerado puro ou impuro. Essa é a regulamentação acerca de qualquer espécie de doença contagiosa, lepra e de mofo. Levítico capítulo 15. O Senhor falou a Moisés e Arão e lhe ordenou: falai aos filhos de Israel para lhes orientar. Quando o homem observar qualquer espécie de corrimento no membro, ele se tornará impuro. Enquanto tiver esse fluxo, a sua impureza consistirá no seguinte: quer a sua carne deixe sair no fluxo, quer o retenha. Ele é impuro. Todo leito em que tal homem se deitar ficará também impuro, e todo móvel onde se assentar ficará impuro. Aquele que tocar o seu leito deverá lavar as próprias vestes, banhar-se em águas e ficará igualmente impuro até o pôr do sol. Aquele que se assentar em um móvel onde tal homem se assentou, deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. E quem tocar o corpo deste homem deverá lavar suas vestes, banhar-se suas roupas em água fresca e limpa, e ficará também impuro até o final da tarde. E se este homem cuspir sobre uma pessoa pura, esta deverá lavar suas vestes, banhar-se em águas e ficará impura até o pôr do sol. Toda cela sobre o qual viajar este homem ficará impura, e todos aqueles que tocarem qualquer objeto sobre o qual este homem tenha se assentado deverão ser declarados igualmente impuros até a tarde. Aquele que transportar tal objeto, seja qual for, deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até o pôr do sol. Todos aqueles que forem tocados com este homem, sem que ele tenha lavado as mãos, deverão lavar suas vestes, banhar-se em água e ficarão impuros até a tarde. O vaso de argila tocado por este homem será quebrado, e todo utensílio de madeira deverá ser lavado. Quando o homem estiver são, contará 7 dias para a sua purificação. Deverá lavar suas vestes, banhar o corpo em água corrente, então voltará a ser considerado puro. No 8º dia tomará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, que se chegará à presença do Senhor, na entrada da tenda do encontro. E entrará as aves aos cuidados do sacerdote. Estes oferecerá como sacrifício, uma delas como oferta para tirar pecados, e a outra como oferta que será completamente queimada em holocausto a Deus. Assim, diante do Senhor, o sacerdote realizará a cerimônia de purificação e o homem ficará puro. Quando um homem apresentar perda de esperma, deverá banhar em água fresca e limpa todo o corpo, e será considerado impuro até o início da noite. Toda veste ou objeto de couro atingidos por esta emissão seminal deverão ser lavados em água fresca e ficarão impuros até a tarde. Sempre que um homem e uma mulher tiver relações sexuais, ambos deverão lavar-se com água fresca e limpa, e serão considerados impuros até o fim do dia. Levítico 15, 19. Quando uma mulher tiver sua menstruação, ficará impura até pelo período de 7 dias. Quem tocar nela durante esse tempo será igualmente considerado impuro até o pôr do sol. Toda a cama sobre a qual se deitar com seu fluxo ficará impura. Todo móvel sobre o qual se assentar ficará também impuro. Todo aquele que tocar o leito dela deverá lavar suas vestes, banhar-se com água e ficará impuro até a tarde. Todo aquele que tocar um móvel, qualquer que seja, onde ela se tiver assentado, deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Se algum objeto se encontrar sobre o leito ou sobre o móvel no qual ela está assentada, aquele que o tocar também se tornará impuro até a tarde. Também o homem que tiver relações sexuais com uma mulher durante seu período de menstruação ficará impuro 7 dias, e qualquer cama em que ele se deitar igualmente se tornará impura. A mulher que tiver hemorragia ou que continuar menstruada além do tempo normal será considerada impuro como durante o tempo da menstruação. Assim será para todo o leito sobre o qual ela deitar, durante todo o tempo do seu fluxo, como normalmente ocorre com a sua cama, durante seu período menstrual. Todo móvel sobre o qual ela se assentar ficará impuro, como quando das suas regras. Quem os tocar ficará igualmente impuro. Deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Quando a hemorragia cessar, ela deverá observar 7 dias, e então será considerada pura. No 8º dia tomará 2 rolinhas ou pombinhos e os trará ao sacerdote à entrada
da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um sacrifício pelo pecado e o outro pelo holocausto. Assim, na presença do Senhor, o sacerdote realizará a cerimônia de purificação e a mulher ficará pura. Advertireis os filhos de Israel a respeito de suas impurezas, para que não morram por causa delas, contaminando a minha habitação, que se encontra no meio deles. Essa é a lei a respeito do homem ficar impuro por causa do corrimento do membro ou da perda do esperma. Da mulher, quanto das suas regras menstruais, a respeito do homem ou da mulher que tem algum fluxo, e a quanto ao homem que tiver relações sexuais com a mulher menstruada. Levítico capítulo 16. Verso 1, capítulo 16. Depois que os filhos de Arão foram mortos quando apresentavam diante do Senhor uma oferta de incenso que não estava de acordo com a lei, Deus falou de novo com Moisés. Ele disse: Fala a Arão, teu irmão, que não é a qualquer momento que ele pode entrar no lugar santíssimo, que fica atrás do véu, diante do propiciatório. A tampa da arca que está sobre a arca poderá morrer, pois aparecerei na nuvem logo acima da tampa. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. Antes de entrar, Arão tomará um banho e se vestirá com as roupas sacerdotais sagradas, todos confeccionados em linho, isto é, os calções, a túnica e o cinto. E na cabeça ele colocará turbante, também feito de linho puro. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Depois de haver oferecido o novilho do sacrifício pelo seu próprio pecado e de se ter realizado o ritual de expiação por si mesmo e pela sua casa, Arão tomará os 2 bodes e os representará diante do Senhor à entrada da tenda do encontro. E lançará sortes mediante 2 pedras, uma com o nome de Yahvé e a outra com o nome de Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para Yahvé e o sacrificará como oferta pelo pecado. Entretanto, o bode sobre o qual caiu a sorte de Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer com ele o rito de expiação, a fim de ser condenado a ir para Azazel no deserto. Arão oferecerá o novilho do sacrifício pelo seu próprio pecado e em seguida realizará o ritual de expiação por si mesmo e pela sua casa imolará o novilho. 16:12. Encherá então o incensório com brasas ardentes tiradas do altar de diante de Yahvé, do Senhor, e tomará 2 punhados de incenso aromático em pó e os levará para trás do véu. Colocará o incenso sobre o fogo diante do Senhor, uma nuvem de incenso e recobrirá o propiciatório que tampa as tábuas da aliança, a fim de que não morra. Depois tomará um pouco do sangue do novilho e com o próprio dedo aspergirá sobre a parte da frente da tampa. Em seguida, também com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa, o propiciatório. Imolará então o bode destinado ao sacrifício pelo pecado do povo e levará o seu sangue também para detrás da cortina. Fará com esse sangue o mesmo que fez com o sangue do novilho, aspergindo sobre o propiciatório e diante deste. Cumprirá assim o rito de expiação pelo lugar santíssimo, pelas impurezas dos filhos de Israel, pelas suas transgressões e por todos os seus pecados. Assim procederá para com a tenda do encontro, que permanece com eles no meio de suas impurezas. Ninguém deverá estar na tenda do encontro desde o momento em que ele entrar para fazer expiação do santuário. No santuário até quando sair, depois que tiver feito expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a comunidade de Israel. Sairá e irá no altar que está diante do Senhor, e celebrará no altar do ritual da expiação, pegará um pouco de sangue do novilho e do sangue do bode e o porá em todas as pontas em forma de chifre moldadas no altar. Com o dedo
Aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar para purificá-los e santificá-los das impurezas dos israelitas. Concluída a expiação do lugar santíssimo, da tenda do encontro e do altar, fará aproximar o bode ainda vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. O bode correrá consigo todas as iniquidades ao povo para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Em seguida, Arão entrará na tenda do encontro, tirará as vestes de linho que vestiu para adentrar no Santo dos Santos e os deixará ali. Ele se banhará com água no lugar sagrado e vestirá suas próprias roupas. Então sairá sacrificar o holocausto por si mesmo e o holocausto por todo o povo, para fazer propiciação por si mesmo pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura do sacrifício pelo pecado. E aquele que tiver levado o bode a Azazel deverá levar suas vestes e banhar o corpo em água, e depois poderá entrar no acampamento. O novilho e o bode oferecidos em sacrifício pelo pecado, e cujo sangue foi levado ao santuário para fazer o rito de expiação, serão levados para fora do acampamento, e serão queimados com fogo a sua pele e sua carne e seus excrementos. Aquele que os queimar deverá lavar as vestes, banhar seu corpo com água, e somente depois disso poderá retornar ao acampamento. Eis, portanto, para vós um decreto perpétuo. No 10º dia do 7º mês, humilhareis vossas almas, jejuareis e não fareis trabalho algum, tanto o natural da terra como o estrangeiro que habita no meio de vós. Porquanto nesse dia se realizará o rito de expiação por vós, a fim de vos purificar. Ficareis puros de todos os vossos pecados diante do Senhor. Será para vós Shabat, um momento sabático de descanso total, para constrangimento de vossas almas e jejum. E depois, uma lei perpétua. O sacerdote que tiver recebido a unção e investidura para oficiar em lugar de seu pai, realizará o ritual da expiação. Colocará as roupas de linho puro, as vestes sagradas, fará expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar sagrado, por todos os sacerdotes e por todo o povo da Assembleia. Isto será para vós uma lei perpétua. Uma vez por ano se celebrará o rito da expiação por todos os pecados dos israelitas. E fez-se tudo conforme o Senhor, o Eterno, havia ordenado expressamente a Moisés. Levítico, capítulo 17. Então o Senhor Deus disse a Moisés: falarão a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Tu lhes dirás: isto é o que ordena o Senhor. Todo homem da casa de Israel que no acampamento ou fora dele sacrificar um boi, um cordeiro ou um cabrito, sem o trazer à entrada da tenda do encontro para fazer dele uma oferta ao Senhor diante do seu tabernáculo, tal homem responderá pelo sangue derramado e será eliminado no meio do povo. Deste modo, os sacrifícios que os filhos de Israel agora fazem em campo aberto passarão a realizar ao Senhor, entregando-os ao sacerdote a fim de oferecê-los ao Senhor à entrada da tenda do encontro. E os apresentarão como sacrifício de comunhão. O sacerdote aspergirá o sangue no altar do Senhor, à entrada da tenda do encontro, e queimará a gordura como aroma agradável ao Senhor. Não oferecerão mais sacrifício aos ídolos em forma de bode, aos quais prestam culto imoral. Isto é uma lei perpétua para eles e para todos os seus descendentes. E dir-lhe-ás ainda: todo homem da casa de Israel, ou todo estrangeiro, residente no meio de vós, que oferecer um holocausto ou um sacrifício, sem o trazer à entrada da tenda ao encontro para oferecer ao Senhor, esse homem será exterminado no seu povo. Todo homem da casa de Israel, ou todo estrangeiro residente entre vós, que comer sangue, qualquer que seja a espécie de sangue, voltar-me-ei contra
esse que comeu sangue exterminarei do meio do meu povo, porque a vida da carne está no sangue, e este sangue eu vos tenho dado para cumprir o ritual de expiação sobre o altar, pelas vossas vidas, pois é o sangue que faz expiação pela vida. Esta é a razão pela qual eu ordeno aos filhos de Israel: nenhum dentre vós comerá sangue, e o estrangeiro que habita no meio de vós também não comerá sangue. Qualquer pessoa, filho de Israel, estrangeiro, residente entre vós, que caçar o animal ou ave que é permitido comer, deverá derramar o seu sangue e recobri-lo com terra, pois a vida de toda a carne é o sangue. Por isso, eu ordenei aos filhos de Israel: não comereis o sangue da carne alguma, pois a vida de toda a carne é o sangue, e todo aquele que o comer será exterminado. Toda pessoa, cidadão ou estrangeiro, que comeu o animal morto ou dilacerá-lo, deverá lavar suas vestes e banhar-se com água. Ficará impuro até a tarde, e deverá ficar, e depois ficará puro. Mas se ele não as lavar e não banhar o seu corpo, carregará o peso da culpa. Levítico capítulo 18. O Senhor Deus mandou Moisés comunicar aos filhos de Israel o seguinte: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não procedereis como se faz na terra do Egito, onde vivestes, não procedereis de acordo com os costumes da terra de Canaã, para onde vos conduzo. Não seguireis as suas práticas, mas andareis segundo as minhas normas e guardareis os meus estatutos, e por eles vos conduzireis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus estatutos e as minhas normas. Quem as cumprir encontrará neles a vida. Eu sou o Senhor. Nenhum de vós se envolverá sexualmente com sua parenta próxima. Eu, Senhor. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez do teu pai, nem a nudez da tua mãe, e tua mãe e tu não descobrirás a sua nudez. Não terás relações sexuais com qualquer outra mulher que pertença a teu pai, porquanto isto desonraria o teu próprio pai. Não descobrirás a nudez da tua mãe, quer seja filha de teu pai ou filho de tua mãe, quer seja ela nascida em sua casa ou fora dela. Não te envolvas sexualmente com ela. Não descobrirás a nudez da filha do teu filho, nem a nudez da filha da tua filha, pois a desonra delas seria a tua própria desonra. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada por teu pai, porquanto é tua irmã por aliança, e não deves desonrá-la. Não descobrirás a nudez da irmã de teu pai, pois que também é a carne de teu pai. Não descobrirás a nudez da irmã da tua mãe, pois é a própria carne de tua mãe. Não descobrirás a nudez do irmão de teu pai. Não te aproximarás, pois, de sua esposa, visto que é a mulher de teu tio. Não descobrirás a nudez de tua nora, é a mulher de teu filho, e não descobrirás a nudez dela. Levítico 18:16. Não descobrirás a nudez da mulher de teu irmão, pois é a própria nudez de teu irmão. Não descobrirás a nudez de uma mulher e a da sua filha. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para que não descobrir a nudez. Elas são a tua própria carne, são parentes próximos. Isto seria um incesto. Não tomarás para o teu harém uma esposa e ao mesmo tempo a irmã dela, descobrindo a nudez dela, estando a tua esposa ainda viva. Não te aproximarás de uma mulher para descobrir a tua nudez durante o período impuro da menstruação. Não te deitarás com a mulher do teu próximo, para que não te tornes impuro com ela. Não estragarás os teus filhos para serem sacrificados no fogo ao deus Moleque. Ora, isto seria profanar o santo nome do Senhor Deus. Eu sou o Senhor. Não te deitarás com um homem como se deita com a mulher. Isto é abominável. Não te deitarás com animal algum. Tornar-te-eis impuro. A mulher não se entregará a um animal para se juntar a ele. Isto é igualmente uma impureza. Não vos torneis impuros com nenhuma destas práticas. Foi, pois, elas que se tornaram impuras nações que expulso de diante de vós. Até a própria terra se tornou toda impura. Eu castiguei a sua iniquidade, e ela vomitou os seus habitantes. Vós, porém, guardareis meus estatutos e minhas orientações, e não comereis
nenhuma, e não cometereis nenhuma dessas abominações, nem o israelita natural da terra, e nem o estrangeiro que habita entre vós. Porque todos esses atos execráveis foram cometidos pelos seres humanos que habitaram esta terra antes de vós. A terra se tornou impura. Contudo, se vós a tornais impura, não vos vomitará ela como vomitou a nação que vos procedeu? Porquanto, todo aquele que cometeu uma dessas abominações, qualquer que seja, sim, todos aqueles que os cometerem serão extintos do seu povo. Obedecei, pois, os meus preceitos e não imiteis os costumes repugnantes praticados antes de vós, nem vos contamineis com a impureza delas. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Aqui a gente finaliza a nossa leitura, a leitura bíblica em 90 dias. Hoje foi o 9º dia e terminamos, até agora, terminamos o capítulo 18 do Levítico. Amanhã continuaremos. Deus abençoe a todos.